Eu quero convidar você que abre lá em Eclesiastes 9:11. Pedir para projetar, se possível, aí a versão Almeida revisada, atualizada. Eu quero ler esse versículo aqui em duas versões. Primeiramente, então, na versão Almeida revisada, atualizada. Eclesiastes 9:11 diz assim: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, e nem tampouco dos sábios o pão, e nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Outra versão aqui que eu acho muito boa, eu quero basear a mensagem aqui nessa segunda versão, da Sociedade Trinitariana do Brasil, fala da seguinte maneira esse verso: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, e nem dos fortes a batalha, e nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, e nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorre a todos. Feche os olhos, coloque tua mão em teu coração e vamos orar. Pai maravilhoso, nós adoramos o teu nome nessa noite, pedimos que uma vez mais o teu Espírito venha sobre nós, venha nos inspirar, que a unção venha sobre nós de maneira poderosa, que a tua palavra traga revelação ao nosso coração. Queremos recebê-la, ó Pai, com temor e temor. Sabemos que a tua palavra traz um desígnio direto aos nossos corações, nos impulsionando para a tua vontade, nos impulsionando para aquilo que tu desejas conosco, Pai. E que uma vez mais o nome do Senhor seja glorificado. Pai, colocamos também aqueles que estão assistindo online, que a tua graça os toque de maneira poderosa. Ó Pai, aquelas pessoas que posteriormente assistirão também esse ensino, que o Senhor venha falar com cada um deles. E que o nome do Senhor seja glorificado. Nós adoramos a Ti por todas as coisas, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Com certeza você, ao notar uma pessoa muito próspera, uma pessoa que tem êxito, uma pessoa que realmente venceu, está vencendo na vida, eu creio que uma das primeiras coisas que vem na tua mente, diz, puxa, esse camarada, ele tem uma sabedoria extraordinária para chegar no ponto que ele chegou, né? Ele deve ser muito inteligente. Aquilo que ele tem alcançado é algo maravilhoso. É uma pessoa muito experiente, né? Deve ter uma bagagem enorme para alcançar o nível de vida que ele vive, o sucesso que ele tem, nos empreendimentos. Mas é interessante que nesse versículo aqui, Salomão coloca algo diante de nós que vai verdadeiramente na contramão a esse tipo de pensamento. Ele coloca 4 coisas aqui que eu creio que é muito importante e isso tem que ficar bem assentado no nosso coração nessa noite. Primeira coisa que ele diz aqui, que nem sempre os corredores velozes são aqueles que ganham uma corrida. Em segundo lugar, nem sempre os soldados mais valentes são aqueles que saem vitoriosos numa batalha. E isso nós podemos ver em tantas guerras lá do Velho Testamento. O povo do Senhor, o povo de Israel, muitas vezes ganhou batalhas onde exércitos muito bem preparados vinham. Homens valentes, mas o povo de Israel prevaleceu. E outra coisa que ele fala aqui, que me chama muita atenção, que nem sempre os mais inteligentes, guarde isso no teu coração, nem sempre os mais sábios irão prosperar, irão enriquecer, irão ter êxito, avançarão. E finalmente diz aqui também que nem sempre as pessoas mais capacitadas são aquelas que alcançarão as posições mais altas.
Então, eu pergunto a você agora, se não são essas coisas que levam alguém a um êxito, a avançar, o que é verdadeiramente? Vamos ver esse verso 11 aqui. Algumas coisas que eu reputo com muita importância. O que a Bíblia está falando conosco aqui? A grande questão nossa hoje é a seguinte: se não depende dessas coisas aqui, depende do que então? Quando você pega o verso 11, ele finaliza o verso colocando 3 palavras aqui que é de suma importância. Ele fala aqui sobre o favor, diga isso, favor. Aí ele fala sobre o tempo e oportunidades. Em cima dessas 3 palavras eu quero trabalhar com vocês um pouquinho nessa noite. Diga isso, favor, tempo e oportunidade. Eu quero começar de trás para frente, focalizando primeiramente as oportunidades. O texto diz que uma das coisas que é comum a todos nós são as oportunidades. Isso vem para todos, diga isso, as oportunidades vêm a todos nós. Agora, algumas pessoas sabem aproveitar, outras pessoas não. Se você pegar qualquer dicionário mais simples aí da língua portuguesa e procurar um sinônimo para oportunidade, você vai encontrar o seguinte: oportunidade é a mesma coisa que acaso, ocasião, momento, acontecimento. Isso significa que o êxito, o sucesso para cada um de nós vai depender da nossa reação, a nossa atitude, como nós vamos nos posicionar quando as oportunidades vierem. Por exemplo, alguém que está numa corrida, todos eles ali têm a chance de levar o primeiro prêmio. Sim ou não? Tem algumas pessoas que vão realmente encarar, se posicionar e vão fazer de tudo para levar o prêmio. Qualquer um deles pode. Deixa eu contar uma pequena fábula aqui para você, bem infantil, para você poder entender. Ouça essa historinha. Havia um rio com águas muito calmas, um galho de árvore ali, 2 sapos naquele galho, passeando maravilhosamente em cima do rio. Na hora que eles menos esperavam, começou aquele rio a ficar totalmente revolto, e lá na frente apareceu uma queda d'água, uma cachoeira. Aí os 2 sapos ali, um começou a dizer: puxa, que medo, vou morrer, eu vou cair aqui, vou morrer nessa cachoeira. E o outro começou a dizer: eu vou pular. Eu vou pular, outro, eu vou morrer. Eu vou pular. No final da história, qual dos 2 você acha que se salvou? Qual dos 2 sapos se salvou? Os 2 morreram. Sabe por quê? Um morreu de medo, não tinha atitude nenhuma. O outro simplesmente dizia: vou pular, e não pulava. Gente, as pessoas têm que tomar verdadeiramente uma decisão diante das oportunidades quando vem. Então os 2 foram para o beleléu. Um estava morrendo de medo, não tinha nenhuma atitude por medo, e o outro só dizia: vou pular, e não pulou. Gente, tem muitas pessoas que começam a protelar as coisas, e algumas lições que nós temos que aprender. Não basta você simplesmente ficar olhando as circunstâncias, o que está acontecendo, falando e não tomar atitude. Diga ao seu vizinho: o importante na tua vida são as suas decisões, as tuas atitudes. Vem à minha mente muito claro aqui a história de Davi. As oportunidades, amados, vêm nas horas que você menos espera, e você tem que estar muito atento, porque aqui no momento que Deus vai abrir algo tão poderoso, tão extraordinário para você. Agora veja, aqui eu quero que você veja comigo em 1 Samuel, capítulo 17. A história de Davi nos ensina aqui algo maravilhoso.
Sabe, irmãos, há momentos que Deus abre portas para nós, e a gente tem que discernir que aquela porta Deus está abrindo e entrar por ela. Não adianta simplesmente você ficar contemplando e não entrar. As atitudes corretas no momento correto vai mudar a história da nossa vida. É isso que vai nos levar ao êxito, é isso que vai nos levar realmente a avançar. Vamos ver aqui no capítulo 17 de 1 Samuel. Analise um pouquinho comigo a vida de Davi. Quem era Davi antes de enfrentar Golias? Um jovem pastorzinho ruivo, no meio do deserto, diz o texto lá em Samuel, cuidando de meia dúzia de ovelhas do rebanho do seu pai. Todos os dias ia naquele lugar, apacentava aquelas ovelhas e voltava. Essa era a sua rotina, o seu dia a dia. Até que uma grande oportunidade é colocada diante dele. Veja o que está escrito aqui, verso 24. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, Golias, fugiam de diante dele, tomados de pavor e medo, e diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei, presta atenção aqui, aquele que derrotasse a Golias, o rei cumulará de grandes riquezas, ele dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai, Israel. Livre de impostos, não pagariam mais impostos. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, e disse: que se fará ao homem que matar a esse filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará ao homem que o matar. Entenda um pouco o que estava acontecendo aqui. O povo de Israel estava numa grande guerra ali no vale de Elá. Apareceu esse gigante ali, diz a Bíblia que tinha 3 metros de altura, e todos os dias afrontava o povo de Israel. E diz ali que ele vinha pela manhã e pela tarde, destilando muita ira, muita raiva, amedrontando. E a mentalidade de todo aquele povo era uma mentalidade de derrota. Imagine alguém ficar recebendo de manhã e à tarde ameaças o tempo todo. E o povo diz aqui que estava completamente amedrontado. Mas nesse belo dia, o pai de Davi o chama para levar lá as marmitinhas lá com pão e queijo aos seus irmãos que estavam na frente da batalha. Os 3 mais fortes, os 3 mais velozes, os mais capazes. E veja que eles não conseguiam derrotar o gigante. Agora Davi, quando ouve aquilo, ele não deixou cair por terra aquela oportunidade. Disse: opa, estou dentro. Repete para mim, qual é a promessa do rei? Sim, vai dar filha em casamento, vai dar riquezas, privilégios, e a família daquele que eu vencer nunca mais vai pagar imposto. Opa, estou dentro. Eu vou resolver esse BO para vocês. E ele vai e enfrenta Golias de uma maneira tremenda. A oportunidade bateu na direção de Davi naquele momento. E há momentos para nós, amados, que algo vai acontecer. E se nós tivermos o discernimento e entrarmos pela porta que Deus está abrindo diante de nós, nós seremos bem-sucedidos. Não adianta, amados, pode ter o maior nível de inteligência, o maior nível de sabedoria. A pessoa pode trabalhar, dar duro, pode se preparar, pode ser uma pessoa muito capaz, mas se ela deixar passar os tempos de oportunidade de Deus, ele nunca vai alcançar um êxito. Eu peço que você entenda aquilo que eu estou falando hoje. Eu não estou falando que tem que parar de estudar, não tem que se preparar, não se espírito. Tudo isso é importante, faz parte da vida. Mas acima de tudo, nós precisamos sim
de entrar pelas portas que Deus abre e discernir quando Ele está abrindo uma porta diante de nós. Veja aqui no verso 16, diz aqui que chegava, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e aposentou-se por 40 dias. Agora, ninguém tinha ali a coragem de aceitar aquele desafio, até que o dia que Davi, que não tinha nada a ver com aquela história do que estava acontecendo ali, mas viu diante dele uma porta aberta, uma oportunidade maravilhosa. Veja verso 13 ao 18. Pode colocar aí, Lucas. 1 Samuel 17, de 13 a 18. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, quem eram eles? Os mais experientes, os mais guerreiros, os mais fortes, os mais velozes, dotados em uma capacidade maior. E foram eles mesmos que foram enviados lá para frente do campo da batalha para tentar derrotar Golias. Porém, vemos aqui de maneira bem clara que Davi discerniu a porta que estava sendo aberta ali. Vamos ver aqui, os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham seguido Saul à guerra. Eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito; o segundo, Abinadab; e o terceiro, Samá. Davi, o mais moço, o caçula, o ruivinho, o pastorzinho, pequenininho, novo ainda, e não era um rebanho poderoso. Diz o texto que era um pequeno rebanho lá no deserto. Davi, então, mais moço. Os 3 maiores seguiram a Saul, mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, aposentando-se por 40 dias. E disse então Jessé a Davi, seu filho: toma agora para teus irmãos uma efa deste grão de mostarda, uma efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corra levá-los ao arraial. A teus irmãos, leva também esses 10 queijos ao seu comandante de 1000. Digo, seu vizinho, Davi não era mineiro não, fique tranquilo. E verás como passam teus irmãos, e terás a notícia deles. E Davi viu o que estava acontecendo. O inimigo vinha, ninguém fazia nada. Agora, Davi, ele teve uma perspectiva diferente. Qual é a tua reação quando algumas coisas vêm diante de você? Eu sempre digo aqui na casa que geralmente as grandes oportunidades de Deus vêm a nós disfarçadas de problemas, de dificuldades. Caleb soube muito bem entrar por uma porta de oportunidade tão tremenda que Deus colocou diante dele. Monte Hebron era um monte governado por um gigante chamado Arba, por isso o monte se chamava Kiriat Arba, porque é dominado por um gigante. Agora, Caleb, ele não viu gigantes, ele não viu desafios, mas ele viu oportunidade para conquistar aquele lugar. E ele foi um conquistador e transformou no Monte Hebron lugar da comunhão, lugar de paz. Gente, Jerusalém. Pergunta ao seu vizinho, qual o significado de Jerusalém? Jerusalém significa casa de paz. Agora, sabe o que era Jerusalém antes de ser uma casa de paz? Um lugar dominado por filisteus. Davi sabia muito bem como entrar pelas portas de oportunidade. Ele sabia que poderia transformar aquilo ali. E quando ele começa a reinar, então, a terceira unção que veio sobre Davi, ele conquistou aquele lugar que estava nas mãos dos filisteus e estabeleceu ali casa de paz. Isso é muito maravilhoso. Podemos resumir aqui de maneira tão clara.
Davi foi, venceu aquele gigante, recebeu a recompensa e começou a ser admirado por todo o povo. Você está conseguindo visualizar essa cena? Esse é o caminho para a vitória, esse é o caminho para o êxito, esse é o caminho realmente para nós estarmos avançando de uma maneira tão extraordinária. Aí me vem então as palavras de Salomão aqui de maneira bem clara, em Eclesiastes 9:11. Não é dos velozes o prêmio, não é dos velozes a carreira, não é dos mais sábios a riqueza, não é dos prudentes o sucesso, mas sim aqueles que entendem as oportunidades de Deus e sabem que o acaso está disponível a todos nós. Isso vai depender das nossas atitudes. Agora há pouco foi falado aqui sobre oração, né? Agora, nós temos que ter um equilíbrio muito grande. Há situações, por exemplo, com relação ao imóvel que nós vamos orar, mas tem momentos que nós vamos ter que agir. Tem muitas pessoas que oram e não tem ação. Tem casamentos que muitas vezes estão se arrebentando, estão definhando, estão morrendo. A experiência conjugal está indo embora, estão morrendo. E talvez estão orando, mas não tomam atitudes que tinham que tomar. Posicionamentos. Talvez estão esperando chegar só o momento do enterro, porque o casamento já morreu. Estão esperando simplesmente o enterro. Tem que tomar posição, atitude. Aí eu lembro de Moisés, de maneira tão clara ali em Êxodo, quando for atravessar o Mar Vermelho, Êxodo 14. O Senhor se manifesta a Moisés, coloca diante dele um projeto tão tremendo. Moisés não comer a soisita. Deus precisa dar provas reais de que estava com ele. Lança essa vara. Ele lança. Transforma em serpente. Você quer uma certeza de que realmente estou te enviando? Bota a mão no peito. Branca. Leprosa. Bota novamente. Curada. E quando chega o momento de atravessar o Mar Vermelho, simplesmente ele fica clamando e orando. Veja o que diz o texto aqui. É bem claro. Êxodo 14. Versos 15 e 16. Veja, eu posso ver a cena aqui. Nós fomos até o Mar Vermelho, ali bem pertinho da travessia lá no Egito. Até o exército de Faraó, vindo com toda a fúria. Na frente o Mar Vermelho, montanhas dos lados. O que fazer nessa hora? Aí Moisés estava orando, clamando. E o Senhor se manifesta, ele diz: Moisés, por que clamas? Pega essa vara, lança no mar, abre o mar, que o povo passe. Não era hora de orar naquele momento, era hora de agir. E talvez pessoas tomam uma posição tão passiva, que é momento de agir, de tomar decisões, posicionamento naquilo que precisa se posicionar, mas simplesmente estão orando. Eu já vi pessoas, muitas vezes tem que tomar uma atitude, uma posição. Aí você vai num aconselhamento e cobra a posição, pensa, não, estou orando. E decisões que tinha que tomar. Agora imagina se ficar de braços cruzados com relação a esse salão. Estamos orando. Aí vem as dificuldades, vem os empecilhos. Eu falei para você, olha, nós vamos, cada vez que a gente vai pisar num lugar, é com batalha, com muita guerra. Para entrar nesse lugar aqui, foi uma guerra, uma batalha. Até que o Senhor na manhã deu um sinal: vocês vão colocar o pé. Havia uma resistência demoníaca terrível, algo impedindo. 3 demônios. E quando apareceu esse móvel, eu falei para você, não vai ser fácil, nós vamos entrar numa guerra. Nós vamos entrar numa batalha muito grande. E há momentos que nós vamos ter que nos posicionar.
Ah, não, vamos ficar só orando. Não, gente. Já no começo, já começaram a colocar ali empecilhos com questão de avalista. Eu sou avalista desse lugar, avalizei pessoas, nunca tive nenhum problema. Agora esperem lá 3 imóveis em alguns lugares, que nem ali pediram 2, eu só tenho 1. E bateram firme na tecla. Mandei meu imposto de renda. Para mim, imposto de renda é muito mais forte do que qualquer contra-cheque, qualquer recibo que alguém dá. Algum comprovante de renda. E eles colocando ali resistências. E a gente está ganhando. E vamos agindo. Agora tem a questão da documentação aí, do local, o negócio é alvará para o funcionamento. Foi falado há pouco aqui, a gente não entra em qualquer lugar. Nós somos coerentes, éticos, não vamos entrar no lugar que não se pode entrar. Que nem a gente foi ver um outro salão, até o pastor, nós estamos saindo aqui da igreja, vai lá, vocês vão pegar, é maravilhoso, já está tudo pronto, tudo pronto. Gente, está tudo retirado, as coisas que era da igreja antiga. E aí o próprio dono falou, olha, pois é, tiraram as coisas aqui e tal. Eu fui fazer um levantamento, jamais poderia ter igreja ali. E eles funcionaram por tempo. E é legal. E inclusive uma rádio lá dentro que não poderia ter. Gente, nós não queremos isso. Nós queremos entrar pela porta. Diga ao seu vizinho, você sempre tem que entrar pela porta. Agora veja. Moisés diz aqui de maneira bem clara. Deus fala com ele no versículo 15. Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara. Deus já tinha dado a ele a vara, tinha dado um comando para ele. As coisas que aconteceriam. Estava dependendo do que? De atitude. Diz ao seu vizinho, Deus não pediu para Moisés orar. Pediu para ele agir. Ter atitude. Isso demanda decisão. Não seja como o sapo que não tomou decisão. Vou pular e não pulou. Gente, encontramos algumas pessoas, às vezes, estão atoladas em dívida. Querem sair do poço de dívida, mas não tem atitude, não tem ação. Deus pode dar a ele uma sabedoria tão extraordinária, onde ele vai, verdadeiramente, ele pode estar produzindo algo, onde ele vai ter retorno para cobrir aquela dívida, mas ele vai ter que dar passo, gente. Tem gente que fica em casa, talvez só esperando o milagre chegar. Havia uma mulher, seu marido temia Deus, porém aquele profeta morreu e tinha uma certa dívida. Agora existe sempre a questão do legado, da herança, que pode ir para a descendência. Aquela dívida recaiu sobre a vida dos filhos, que estavam sendo levados para resgatar a dívida. Agora, aquela mulher, ela tomou a postura certa. Ela procurou o profeta, procurou Eliseu, para ver o que deveria fazer. E a resposta da boca dele veio de imediato. Mulher, o que você tem em casa? Ah, eu não tenho nada. Graças a Deus por uma vírgula que tem ali. Senão um pouquinho de óleo. Gente, ali estava a base para começar um milagre. Ela foi no lugar certo. Agora, Eliseu disse, olha mulher, faz o seguinte, faz um ato profético aí. Entra num tempo de oração e jejum por semanas e as coisas acontecer. Não. Começou com ação. Mulher, pega esse óleo, viria o milagre. Mas começa a colocar em vasilhas. Ah, profeta, eu não tenho vasilhas. Toma emprestado da vizinhança. Mandou os filhos lá, vai catar as vasilhas.
Imagina toda hora chegando vasilha dentro de casa. Ele libera uma palavra, então aquele óleo vai sendo multiplicado. Agora tinha que fazer uma outra coisa. Mulher, antes disso ela teve que encher as vasilhas com óleo. Sempre fazendo alguma coisa, não ficar de braço cruzado. E depois que o milagre aconteceu, você lembra o que o Senhor falou através de Eliseu para ela? Mulher, agora você vai, bate na vizinhança e vende esse óleo. Diga ao seu vizinho, não adianta ficar de braços cruzados, esperando que o céu venha sobre você. Você tem que agir. Moisés, haja. Por que clamas? Haja, lança a vara. Sabe o que é isso? Decisão. A oportunidade para livrar o povo estava ali. Talvez você está aí à beira de um mar vermelho, esperando alguma coisa acontecer, e o Senhor fala, bota o pé na água, atravessa o mar, atravessa a situação, não deixe a coisa ficar mais caótica do que está. Diga ao seu vizinho, você tem que ter ação. A atitude, amados, é fundamental. Diga ao seu vizinho, não adianta simplesmente clamar. Você tem que agir. Oração. Oração. Orar mais ação. Eu vejo pessoas que têm que tomar posturas para avançar. Aí quando você vai inquirir com ele, você ouve, eu estou orando. Só que já está 2 anos, 1 ano, só orando. Tem projeto? Estou orando. E nunca sai do papel. Quantos tem projetos aqui? Há quanto tempo você tem? Está só no papel? Ou você tem esperança de entrar por essa oportunidade que Deus está dando? A vitória não é dos velozes. O êxito não é dos inteligentes somente. Os que alcançam algo, uma posição tremenda, não é simplesmente do que se prepara. É aquele que entende perfeitamente as oportunidades que Deus dá. Agora, tem uma segunda palavra aqui. É a palavra tempo. No reino de Deus, na nossa caminhada com Deus, amados, tudo depende, em primeiro lugar, da oportunidade, mas também depende do tempo. Não adianta a pessoa ser a mais inteligente do mundo, nem usar ela tem que usar a inteligência na hora certa. Não adianta ser a pessoa mais veloz do mundo, tem que usar a velocidade na hora certa, no tempo certo. Há muitas pessoas que não prosperam porque demoram demais para fazer aquilo que Deus manda fazer. A pessoa muitas vezes pode até agir, mas não no tempo certo. Veja, há muitos anos atrás, nós começamos com os seminários, ensinando, ministrando, e alguém chegou, diversas pessoas chegaram. Puxa, teus ensinos são maravilhosos. A gente precisa ter algo. A gente vai no seminário, aprende muita coisa, mas a gente precisa ter um material para ver depois, ouvir. Aí veio então a ideia, vamos começar a gravar CDs com os nossos ensinos. Onde vai, vamos levar esse CD para ministrar as pessoas. E começamos. Na época, uma mídia de CD era caríssimo. Era 9, 10 reais um CD para você poder gravar. Daí, com o passar do tempo, ficou lá até 25 centavos, cara. Mas no começo,
Era caríssimo. E a gente começou. Gente, aquilo ali foi uma oportunidade tão tremenda de Deus para nós. A gente educou os filhos com isso. Nós fomos a muitos países carentes que não tinham condições nem de pagar um mínimo centavo de uma passagem nossa. Mas entre tantos valores aí com os CDs que a gente abençoou nações, gente. Mais da metade a gente aplicava em obra missionária. Eduquei meus filhos, mantive família, toda a manutenção. Construí uma casa. Era o tempo de Deus. E era para aquele tempo. Hoje, nem se fala mais isso. Você fala, nem sabe o que é CD, nem DVD, gente. Imagina hoje, foi para aquele tempo. Foi a oportunidade que Deus deu e eu entrei pelo tempo certo, adequado, o tempo de Deus. Diga ao seu vizinho, além das oportunidades, você tem que saber qual é o tempo também. Eu fui algumas vezes em Macapá para ministrar no Ministério Apostólico da Reconciliação, o pastor lá, o fundador, um procurador da República, uma pessoa muito próxima na cidade, dono de colégio, dono de universidade, a melhor universidade particular lá de Macapá é dele, o melhor colégio, é uma batalha para entrar para conseguir vaga. E ele é o fundador da igreja. Um dia ele chegou para mim e disse assim: olha, você precisa parar de privar de que recebamos algo aí através dos seus ensinos. Você precisa deixar algo escrito para a gente. Nós temos nossos líderes, nossos obreiros, você vem ministra aqui, mas nós queremos uma continuidade, queremos isso escrito. Os anos se passaram, coloquei diante de Deus, não era tempo ainda. Temos um manual aí, quase 600 páginas, manual Perto de Libertação e Cura Interior. Antes da pandemia comecei a escrever, aí dei uma parada, porque não era tempo. Na pandemia então, ficamos com a restrição de reuniões aqui. Muitas viagens que a gente tinha foi cancelada, inclusive por outros países. A ida para a África, a gente ia também para o Uruguai para ministrar. Todas as viagens canceladas, aeroportos fechados. Lockdown. Aí dei aquele impulso para concluir então o manual Perto de Libertação. Era o tempo de Deus. Hoje a maioria das escolas de libertação estão usando o meu manual como ferramenta para todos os alunos. A Zenfola do Nordeste, todas elas. A SCAF, a Escola de Formação de Caráter dos Filhos, lá em Recife. O Instituto Ministerial Neuza Etioca usa o nosso material agora. Gente, as oportunidades vêm, eu tenho que discernir o tempo certo para elas. E o tempo era agora, na pandemia, não era antes. Vou pedir que seja colocado aí. Eu passei ali 3 palavras que nós encontramos na Bíblia para tempo. A primeira palavra bíblica para tempo é a palavra aion. Aion significa exatamente a eternidade de Deus, é o tempo da eternidade do Senhor. É um tempo que ele não tem nem começo nem fim. E essa palavra muitas vezes aparece na Bíblia, e a palavra aion é uma palavra usada para tempo. A outra palavra para tempo é a palavra cronos. Então está aqui, aion, bota aion lá novamente, que se refere ao tempo eterno de Deus. A eternidade, que não existe passado, presente nem futuro. A nossa eternidade, nós começamos a experimentar a eternidade a partir do momento que recebemos a Jesus. Se tornamos eternos. No entanto, a eternidade de Deus, ela não tem começo e não tem fim.
Por isso que ele fala a Moisés, Senhor, quando perguntarem quem me enviou a vós, você simplesmente vai responder, eu sou, me enviou a vós. Porque Deus, ele diz, eu sou o que sou, ou seja, eu não tenho princípio, eu não tenho origem, eu não fui criado, eu sou autoexistente, eu sempre existi. Essa é a eternidade de Deus. Não tem começo, não tem fim, é a palavra Yom. A outra palavra para tempo é a palavra Cronos, de onde vem dias, semanas, meses e anos. O tempo cronológico. E que conosco não tem muito a ver. Mas a terceira palavra para nós é muito importante, a palavra Kairos. É o tempo de Deus, é o tempo estratégico, é o tempo oportuno, é a oportunidade de Deus que vem a nós. E quando você discerne que Deus está dando a você uma oportunidade, e você entende que é o tempo Kairos de Deus, e você entra por esse caminho, com certeza você vai ser tremendamente abençoado. E as coisas, aleluia, se desencadearão. Eu não imaginava o impacto que esse manual ia trazer. E hoje as escolas estão usando, a maioria delas estão usando esse material para todos os obreiros, as pessoas que são formadas. Eles têm que adquirir um exemplar em cada escola, para dar continuidade ao trabalho que eles vão exercer dentro da igreja. Diga ao seu vizinho, há um tempo para tudo. E graças a Deus a gente tem conseguido atingir muitas nações, porque temos entendido realmente que é o tempo do Senhor. E na tua vida também, talvez tenha projetos de Deus, mas talvez ainda não se concretizou, porque ainda não é o tempo. Nós vemos isso em muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia. Havia um tempo muito específico para isso. Diga ao seu vizinho, é importante que você discerna os tempos de Deus. Não são os velozes que ganham a corrida, não são os sábios que vão alcançar êxito, não são os valentes que vão vencer a batalha, mas aqueles que discernem a oportunidade e o tempo. E se eu fazer alguma coisa antes do tempo de Deus, de repente eu não vou ser muito bem sucedido de maneira nenhuma. Isso aconteceu com Moisés. Deus tinha um plano para ele ser um libertador. E o primeiro ímpeto que ele teve foi quando ele viu um egípcio maltratando um hebreu. O que ele fez? Foi lá e matou o egípcio. Ele sabia que ia ser um libertador, já havia um desígnio sobre ele, mas não era tempo. Ele tinha muita coisa que aprender. Depois desse acidente, ele teve que se tornar alguém fugitivo. Teve que ir lá para o deserto, passar um bom tempo no deserto para aprender algumas coisas. Aí quando Deus chama ele já achava que nem tinha mais condições de ir. E era naquele momento que ele estava preparado. Porque não seria ele que ia agir, mas o próprio Deus através dele. Pergunta ao seu vizinho, você sabe o que Moisés precisou ir fazer aquele período no deserto? O que ele fez? Ele foi lá para se esvaziar, para entender que é Deus que tem que fazer todas as coisas. E quando chegou o tempo de Deus, estava com 80 anos, gente. Achava que já não tinha mais condições. Não, agora você está pronto. Agora você vai. Se eu for fazer alguma coisa fora do tempo de Deus, com certeza eu não serei bem sucedido. Diga ao seu vizinho, você não pode precipitar em relação ao tempo de Deus. Você tem que discernir qual é o tempo. Oportunidade e tempo são duas coisas que caminham completamente juntas.
Volto a salientar aqui as palavras de Salomão. Nem sempre os corredores mais velozes ganharão corrida. Nem sempre os soldados mais valentes ganharão as batalhas. Nem sempre os mais inteligentes e mais sábios prosperarão, terão êxito. E nem sempre as pessoas mais capacitadas serão as que alcançam as posições mais altas. E a terceira palavra que nós encontramos ali é a palavra favor. Eu comecei na ordem inversa aqui, colocando a oportunidade primeira, depois o tempo e, em terceiro lugar, o favor de Deus. Eu tenho certeza que você, quando era criança, pequeno, você ouviu aí dos teus pais, dos irmãos mais velhos, coisas que eu sempre ouvia na minha casa. Menino, você precisa estudar. Se você quer ser bem sucedido na vida, estude, você precisa estudar. Quem ouvia isso quando era menor? Eu tive amigos que foram tão estudiosos. Oi? Tão estudiosos que foram, gente. Tiravam notas altas. Sempre tiravam 10. Eu sempre tirava 10 também na maioria das matérias. Quando tinha época de trabalho escolar, tinha as equipes, aí todo mundo queria vir comigo e com outros que tinham nota alta. Mas eu vejo também o seguinte: e quantos desses que receberam esse tipo de declaração cresceram, estudaram muito e não conseguiram nada na vida? E tem pessoas que nem eram tão esforçadas, não estudaram tanto, hoje tem êxito em muitas coisas, estão trabalhando em lugares bons, em lugares maravilhosos. E algumas pessoas que, olha, acharam de estudar, não conseguiram prosperar. Aí com o tempo a gente vê que não é só uma questão de estudo. Aí a mentalidade foi mudando. Olha, quem trabalha duro vai prosperar, vai alcançar muitas coisas. Aí você encontra pessoas que deram duro, né? Pessoas esforçadas, que você precisava pegava na enxada, trabalhadoras. No entanto, não conseguiram avançar e ter a prosperidade que desejava. Quem já viu isso acontecendo? Aí você é surpreso, né? De vez em quando encontro pessoas lá da infância que eram terríveis, não queriam saber nada disso tudo. Puxa, hoje estão trabalhando em órgãos do governo maravilhosos, alguns têm empresa. Então, nem sempre é verdade isso, gente. Aí diz, puxa, na fase adulta você vê alguém próximo, puxa, realmente ele se preparou muito, ele é bom no negócio, experiente, porque se preparou muito. Aí você vai ver, o cara não se preparou nada, mas de repente aconteceu algo ali e ele prosperou. Eu conheço muitas pessoas assim, irmãos que eu conheci na igreja desde o início da conversão, que de repente fica surpreso em ver a mudança radical que houve na vida deles. E era uma pessoa que não se prepararam. Alguém olhava para ela, até relapso elas eram. Agora, por que acontece isso? Você pode perguntar, apóstolo, por que acontece isso então? Como pode isso? A pessoa não estuda, não se prepara. Como é que ela alcança algo tão tremendo na vida dela?
Isso está ligado ao favor de Deus. Isso é uma coisa que nunca nós precisamos fazer. É ir bater na porta de ministério de igreja. As coisas vêm de uma maneira tão natural. Que nem agora estava lá em Imperatriz, de repente me chegou uma mensagem. Um pastor da Índia, que tem acompanhado algumas coisas, manda lá uma mensagem em inglês, querendo ter contato e querendo que a gente vá à Índia para ministrar. Pastor Osana, nem conheço. Aí fui ver, deixa eu ver quem é o camarada, se é uma pessoa séria. Aí eu vi relacionamentos sérios com ministérios sérios. As fotos da igreja, os cultos da igreja. Agora, eu nem sabia disso. A maioria das nações que nós fomos foi de uma maneira muito sobrenatural. As pessoas nos procuram. Os ministérios que estão usando o nosso material como apoio para os alunos, eu nunca procurei, nem divulguei. Tomaram conhecimento agora de São Paulo, nos procuraram agora essa semana, uma escola de libertadores, 1 ano e meio. Eles querem os nossos ensinos lá dentro. Sabe o que é isso? Favor. É o favor de Deus. E isso para nós, amados, é extraordinário. Quando você caminha debaixo do favor de Deus, é algo que vem para você. É um mimo de Deus, é uma maneira tão tremenda, que você não precisa esforço nenhum. Você lembra da vida de José? Veja lá em Gênesis 39, de 1 a 4. O sucesso da vida de alguém, ou êxito na vida de alguém, amados, depende das oportunidades que vem a ele, o tempo certo, mas principalmente depende do favor de Deus. O favor de Deus, a direção de alguém, fala mais alto, é mais eficaz que 100 dias, 100 meses, 100 anos até de um trabalho duro. Vamos ver Gênesis aqui. Verso 1 até o 4. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José. Aqui está a chave, aqui está o segredo. Diga isso, o Senhor era com José. E por causa disso, algumas coisas aconteceram. Diz aqui, e ele tornou-se próspero. E estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o seu senhor que Deus era com ele, e que o fazia prosperar, e em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Pergunta ao seu vizinho, você sabe por que José prosperou tanto? Responda a ele, porque Deus era com ele e o fazia prosperar. Diga ao seu vizinho, isso chama-se favor. É assim que Deus age, gente. E é maravilhoso isso. Falei para alguns irmãos, né? Deus nos deu a graça de ter uma casa boa, muito grande, graças ao banco que eu trabalhei. E quase 6 anos sendo abençoados lá dentro do Banco de Desenvolvimento do Paraná. E veio de uma maneira tão assim inusitada ali. Eu não fiz nenhum concurso, eu não fiz nenhum processo seletivo, eu não fiz nenhum teste. Bastou uma conversa com o chefe do RH, que não durou mais de 12 minutos. E veio de uma maneira mais maravilhosa que você possa imaginar. Já tínhamos uma filha, aí a Rocio estava grávida, vindo agora o Eduardo. Eu precisava complementar minha renda. O que o SERP lá, ligado ao Ministério da Fazenda, me pagava, não era suficiente para mais um filho. Eu comecei a batalhar
Uma outra porta de trabalho, na parte da tarde, porque eu trabalhava 6 horas só. Na hora do intervalo lá do nosso trabalho, eu fui ligar para casa, do Orelhão, aí, no tempo do Orelhão, para Rossio. E uma funcionária lá do nosso setor, ela estava saindo do Orelhão, e ela viu falando sobre uma outra possibilidade de um outro trabalho com a Rossio. Daí ela disse: puxa, você está procurando outra coisa? Eu estou só... apareceu um trabalho aí de 30 dias lá no BADEP, no Banco Central do Paraná, e eu estava indo lá trabalhar por uma agência, só que o meu pai mexe com calhas e foram instalar calha numa casa, e o meu irmão estava junto, bateu a calha num fio de alta tensão, ele foi eletrocutado, ele está no hospital e eu tenho que cuidar dele agora. Você não quer ir no meu lugar? Se eles aceitarem homem lá, você iria? Claro. Ela ligou lá para a agência ligou lá para o banco, aí o rapaz do banco lá, o chefe da reunião, não, disse para ele vir conversar aqui. Aí eu saí do trabalho, saí 1h da tarde, 15 para 1, almocei correndinho e fui lá. Gente, foi uma conversa de 12 minutos, não passou de 12. Aí ele disse: você quer ficar trabalhando hoje aqui já? Sim. Aí eu liguei para você, ela levou um susto. Era para trabalhar 30 dias por uma agência. De 30 dias foi para 90, de 90 para 6 meses, para 1 ano, fiquei aqui 6 anos lá. Ainda que contratado, tinha todos os benefícios que os funcionários tinham. Todos os benefícios que eles tinham, eu tinha também. E aí o banco fez um acerto maravilhoso quando eu saí, pelo fato de não ter efetivado, então me indenizaram. Graças a Deus, é o imóvel que eu tenho hoje, que veio daquele valor lá, gente. Que de outra forma não teria. Sabe o que é isso? Favor de Deus. Pergunte ao seu vizinho: você quer ser alvo do favor de Deus? É assim que Deus age, amados. E o que eu acho tão maravilhoso aqui, nesse escrito de Salomão aqui, quando ele fala, nesse verso 11, capítulo 9, ele diz que essa oportunidade é para todos. Todos são alvo dela. Vamos ler o verso novamente. Voltei-me e vi, debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, e nem tampouco dos prudentes as riquezas, e nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorre a quem? Alguns? Alguns ou a todos? A todos. Pare de choramingar. Tem crente que vive choramingando, acha que o outro é mais abençoado do que ele, faz beicinho. Abençoa aquele, não eu. Ele é mais capacitado, eu não. Ele pode ir mais longe, eu não. Poxa, as bênçãos caem sobre a cabeça dele, não sobre a minha. Não, gente. Romanos 12 assim: para com Deus não há acepção de pessoas. Acontece que alguns discernem as oportunidades, entendem o tempo de Deus e são alvo do favor de Deus. Por isso eu dei o nome da mensagem: discernindo as oportunidades, o tempo e o favor de Deus. Está difícil para arrancar até um amém hoje de vocês aqui. Quem está assustado aqui? Está um pouquinho assustado? Diga ao seu vizinho: não dê uma de sapo. Nenhum dos dois sapos. Não tenha medo. Mas também não fique falando, só falando, sem tomar decisões. A decisão fala muito alto, gente. Você está vendo o problema do teu casamento? É de decisão, de posicionar. Não espere a morte chegar, o enterro, e nem a missa de 7º dia. Esse não é o caminho. Vamos tomar atitude hoje.
8:8. Quero liberar algo sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Algumas coisas muito importantes. Algo bem profético sobre o teu coração. Primeiramente, que o Senhor esteja abrindo portas a você. Porque Deus, Ele abre portas, gente. Ele fecha portas, mas também abre portas. E quando entramos pela porta que Ele está abrindo, com certeza seremos muito bem-sucedidos. O Senhor se manifesta a João lá na ilha de Patmos, e ele tem uma visão bem clara, uma porta aberta que se coloca diante dele. E qual foi a palavra que veio a ele? Sobe cá, e mostrar-te as coisas que hão de vir. Gente, quando uma porta é aberta diante de você, significa que você vai subir de nível. E com certeza você vai ver coisas novas, coisas extraordinárias, coisas que você não viu até então. Quantos precisam de portas abertas aqui? Levanta a mão aos céus e diga aleluia. Que o Senhor esteja gerando as oportunidades a você. Gente, Deus, Ele age de maneira tão tremenda. Deixa eu dar um testemunho aqui de um irmão durante a pandemia. Você sabia que durante a pandemia teve pessoas que prosperaram? Pessoas que a pandemia não foi um desastre para eles, foi um tempo para impulsionar. Conheci só de um irmão que fabricava roupa. E nas confecções que ele fazia, ele usava elástico. E um pouco antes da pandemia, um produtor de elástico estava com um estoque enorme e queria desovar. E ofereceu para aquela pessoa por um preço bem baixinho. Mas não precisava de tanto elástico na empresa dele, lá para as confecções. Porque não era toda a roupa que elástico. Mas ele disse, não vou. Ele foi orar, buscou, disse, não, vou comprar. Sentiu paz, sentiu que tinha que comprar aqueles elásticos. Comprou todo o estoque por preço de banana. Veio a pandemia, o pessoal fabricando máscaras. Gente, sumiu do mercado o elástico para máscaras. E ele tinha estoque disso. O que ele ganhou de dinheiro fazendo máscaras foi para aquele tempo, o tempo kairos de Deus para ele. Deus abriu uma porta, oportunidade, ele entendeu. Não, Deus está no meio do negócio, vou comprar. Comprou. Jamais ele sonhava que viria uma pandemia, onde ele ia vender aqueles elásticos ali, e ele também produzia as máscaras. Ele ganhou muito dinheiro. Diga ao seu vizinho, Deus tem a sua maneira de agir. Era o tempo kairos para ele. Comprar os elásticos. É assim que Deus age. Grandes oportunidades. Que você possa nessa noite, em nome de Jesus, a partir de hoje, perceber essas oportunidades. E quando perceber que é a oportunidade de Deus, tem atitude. Diga ao seu vizinho, tem atitude. Diga ele, tem atitude certa e no tempo certo. Não deixe passar. Eu comparo tudo isso. Quem gosta aqui os homens, quem já surfou na praia aí? Gosta de surf? Você, né? Tentou? Mas o que um surfista faz? Está lá com a sua prancha. Ele fica esperando a melhor onda, a onda maior que vem. Quando ele está ali esperando, vem uma onda grande, uma onda muito grande. Diz, opa, é com essa que eu vou. Um autêntico surfista faz isso. Ele fica ali esperando a melhor onda para ele surfar. A oportunidade que vem a ele através de uma grande onda. De onda surfista, espiritualmente falando. Fica aí, de prontidão, esperando a oportunidade de chegar. Quando ela chegar, opa, estou dentro. Não deixa passar. Porque se deixar passar, meu amigo, bye bye, talvez nunca mais vai vir.
Aí não adianta você chorar as pitangas amanhã depois. Não adianta ficar chorando em cima do leite derramado. Passou. Israel era assim, tinha que acompanhar o mover da nuvem. Por isso moravam em tenda. A nuvem vinha, opa, sai daqui, sai desse lugar, vai para outro. Rapidamente. E espiritualmente da mesma maneira. A gente já passou por tantas experiências gloriosas, mas as experiências gloriosas do passado nos levam para uma experiência nova lá na frente. E a hora que algumas pessoas quiserem entrar lá na experiência gloriosa do passado, a gente já está na outra, bem lá na frente. É assim a corrente do Espírito. A hora que alguns quererem entrar, Deus já está fazendo uma coisa nova. Diga assim: nunca queira estar onde Deus já esteve. Queira estar onde Deus está. Sempre tem unção por momento. Sempre tem unção atual. Não vamos querer entrar em coisas velhas, antigas, que foi lá para 20 anos atrás, 30 anos atrás. E entenda em nome de Jesus nessa noite, principalmente que o favor de Deus esteja sobre a tua vida, assim como estava sobre a vida de José. Por isso ele prosperava em todo lugar que passava. Prosperou na casa de Potifar, prosperou na prisão. Parece um paradoxo. Ele não lá numa masmorra, diz que o Senhor era com ele prosperava ali. Logo já ficou chefe de todo mundo ali, dentro daquela prisão. José, sabe por que ele não murmurou nunca? Porque ele viu uma grande oportunidade de Deus. Desde cedo, a palavra que veio para ele era uma palavra de êxito. Ele sabia que em um determinado momento ele estaria em algum lugar, numa posição de autoridade elevadíssima. Seria de maneira muito forte ali um ministro. Ministro dentro de uma nação. Deus queria usar ele aonde? No Egito e no palácio do rei. Por isso que ele foi vendido pelos seus irmãos para quem? Para uma caravana de egípcios. Dá uma cutucada no seu irmão, diga: naquele momento José estava recebendo uma passagem gratuita para o Egito, sem precisar gastar nenhum centavo. E Deus queria usar ele lá dentro do palácio real. E aonde ele vai preso? Na masmorra do palácio. E veja, num belo dia, pela manhã estava na masmorra, à tarde do mesmo dia, condecorado como principal dentro do Egito. Depois o faraó vinha a ele. E aonde Deus ia usá-lo? No Egito e no palácio real. Sabe o que é isso? Oportunidade. Isso é favor. Diga ao seu vizinho: as oportunidades podem vir a você disfarçado de dificuldade, de prisão, de escravidão, de cova, mas Deus estava ali. O salmista diz assim: a boa palavra do Senhor provou a José. Era a palavra que eu estava provando. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Guarde isso no teu coração. A corrida não é dos velozes. A vitória na guerra não é dos valentes. O êxito e a riqueza não é dos inteligentes. O avanço na vida não é dos sábios. Mas eis que a oportunidade, o tempo e o favor de Deus vem para todos. Basta você discernir qual é o tempo. Basta você discernir a oportunidade que Deus está dando. Basta você abrir o coração.
para que o favor de Deus venha sobre você. Eu quero orar nessa noite aqui com pessoas que têm projetos estabelecidos, algo que Deus já colocou no teu coração. Talvez hoje esteja somente no papel ainda, mas isso precisa sair do papel e se tornar realmente uma realidade. Alguns talvez já começaram, estão dando os primeiros passos. E eu quero declarar profeticamente a você, pelo Espírito do Senhor que está em mim, eu declaro a você: não despreze o dia das pequenas coisas. Jamais despreze o dia dos pequenos começos. Tudo tem origem e começa algo pequeno. Alguns aqui já estão colhendo os primeiros frutos daquilo que o Senhor chamou você a fazer no campo de trabalho. Há sementes de sonhos que Deus plantou no teu coração, e essas sementes sim serão regadas pela presença do Senhor, pelo favor do Senhor, para que você esteja realmente caminhando, indo além de maneira tão tremenda. Deus coloca você em certos lugares para trabalhar, não simplesmente para que você seja mais um, mas você vai ser realmente alguém que vai fazer a diferença ali naquele lugar. Isso é tremendo. Agora, estava pregando a Ceilândia, fui lá pregar uma noite só, na quinta-feira. E o rapaz foi me buscar lá em Imperatriz. Rapaz jovem, 35 anos, a esposa, 34 anos. Casal maravilhoso. Gente, aí compartilhando com ele, vendo, claro, ele sem ostentar nada, mas a gente percebe pelo testemunho dele como o favor de Deus está sobre a vida daquele rapaz. O nível de prosperidade que tem vindo. É dono de um hotel, um dos melhores hotéis da cidade, nós ficamos lá hospedados, um grande restaurante, dono de um aquaparque. Agora, o que aquele rapaz investe na obra de Deus em termos financeiros, gente. Não só no ministério lá que ele faz parte, da Nova Aliança, mas em outros ministérios também. De uma maneira tremenda. Aí alguém vem, puxa, mas alguém tão novo, 30 e poucos anos, talvez nem se preparou tanto para isso, não tem tanta capacidade, mas o favor de Deus. Não é dos mais capacitados, não é dos mais velozes, nem dos mais valentes. É daqueles que entendem essa oportunidade de Deus. É daqueles que caminham debaixo do favor de Deus. É daqueles que discernem o tempo kairos de Deus. E não estão preocupados simplesmente com o cronos, com a sucessão de fatos que acontecem. Mas eles querem realmente estar no tempo de Deus.